Eu sou o Luiz Pereira e mais uma vez eu venho nesse espaço virtual do SEAC com muito prazer para fazer algumas reflexões sobre os evangelhos, sobre o ensinamento de Jesus. Como sempre, eu costumo trazer alguma historieta, algum conto que ilustre as reflexões que quero fazer. Então, como ainda temos tempo para as 20 horas, que é o horário marcado para a preleção, eu vou fazer essa leitura. O tema da preleção de hoje está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem por título Amai vossos inimigos. Eu vou então fazer a leitura que ilustra justamente esse tema. A raiva do menino e o carvão. Certo dia, um menino chegou da escola muito irritado. Ele contou para o pai que tinha brigado com os colegas, que estava com muita raiva dos amigos. Ele parecia mesmo transtornado pela raiva, como se quisesse bater em todo mundo que encontrasse pela frente. Pacientemente, o pai perguntou se ele queria se livrar dessa raiva. O menino disse que sim. Aí o pai propôs: Sabe aquele lençol branco que está ali no varal? Sei, o menino respondeu. Você vai pegar pedaços de carvão que está nesse saco aqui e jogar no lençol. Jogar toda a sua raiva sujando o lençol. Aí o menino pergunta: Eu vou me sentir melhor com isso? O pai responde: Vamos ver. O menino foi jogando os pedaços de carvão. E quando acabou, estava imundo, com as mãos, os braços e a roupa negros de carvão. O menino ficou olhando o lençol sujo e depois olhou para ele mesmo imundo. O pai disse então: Você viu o que você fez com sua raiva? Você a jogou toda contra o lençol, mas ela também voltou para você. O lençol está preto de carvão, mas você também está preto de carvão. É como se fosse a sua raiva indo e voltando. O menino ficou calado, olhando para o lençol sujo e para ele mesmo. Conclusão: se você conseguir se lembrar dessa historinha, quando sentir raiva, ódio, rancor, pense que todos esses sentimentos ruins, negativos, atingem principalmente o seu coração, manchando assim o seu espírito, trazendo tristeza e até doenças. Bom, era essa historinha que eu queria trazer então como reflexão, como apoio para a reflexão que quero fazer. Para aquele que não estava no início, eu sou o Luiz Pereira e o tema da preleção de hoje está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Amai vossos inimigos. A, a leitura do Evangelho que eu vou fazer é mais uma referência que quero colocar, além da leitura da historieta que eu fiz, que embasa as reflexões que quero trazer. Essa leitura está em Mateus, capítulo 5, versos de 38 a 42. Aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistai ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhes apresente também a outra face. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vós tomar a única túnica, também lhes entregue o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Daí, aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar o emprestado.
Então, vamos lá nas nossas reflexões. Ah, tanto o texto do menino que, ao jogar carvão no lençol, suja o lençol, mas acaba também se sujando, ficando imundo com a poeira do carvão. Esse texto de Mateus também nos fala sobre essa questão da vingança, da raiva, do mau sentimento. Nós temos que lembrar, então, fazendo um paralelo dessas duas leituras, da lei da causa e efeito. Muitos de nós chamam essa lei da ação e reação. Eu gosto de usar a lei de causa e efeito porque ela é mais genérica. Ação e reação, se a gente lembrar da lei física, a reação é sempre no sentido contrário e imediata e ocorre de maneira direta, na, na, como efeito da causa. E a causa e efeito ela é mais genérica no sentido que se sintoniza mais com o que acontece com a vida de um espírito. Porque toda a vida do espírito, neste plano, nos outros planos, nessa encarnação, em outras encarnações, é sempre uma consequência da aplicação da lei da causa e efeito. De tal forma que, quando nos alinhamos com as leis universais, nos damos bem. Daí dizemos que somos abençoados. Quando nós não nos alinhamos com as leis universais, nos damos mal. E aí nós dizemos que nós somos castigados. Mas, na verdade, quem se castiga somos nós mesmos que motivamos com as nossas ações. Ou seja, nós somos a causa. O efeito é o castigo, porque não nos alinhamos com as leis divinas. Da mesma forma, para sermos abençoados, perdoados, basta nos alinharmos com as leis divinas, porque aí nós vamos receber como efeito a bênção. Mas quem causou essa bênção fomos nós mesmos. Não foi um prêmio do divino, não foi uma dádiva. Foi um efeito de nossas ações. Ou seja, de maneira crua, cada um de nós temos a vida que merecemos ter, na medida exata do que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. Portanto, é um erro culpar o próximo, culpar uma situação, culpar o governo, culpar o divino, culpar um espírito ruim, um demônio. Porque de uma forma ou de outra, nós criamos os efeitos. Não existe sorte, não existe azar. Existe causa e efeito. O tempo todo atuando sobre nós, quer queiramos, quer não. Quando atuamos bem, quando fazemos boas obras, quando produzimos bons pensamentos, bons sentimentos, nós ganhamos um consciente energético que nós conhecemos como Dharma. É como se nós tivéssemos um crédito. Nós absorvemos energia o tempo todo, através dos alimentos, do ar que respiramos e do prana, que é a energia divina que flui por todos os corpos o tempo todo. Usinamos, processamos essas energias absorvidas e a irradiamos através do que pensamos, através do que sentimos, através do que falamos, através do que fazemos. Quando nesse processo de transformação, de usinagem da energia que recebemos e emissão,
o gradiente resultante é positivo, ou seja, nós processamos e irradiamos energias construtivas, geramos Dharma. Quando o contrário ocorre, nós recebemos as energias através de alimentos, ar, prana, mas aí por causa dos nossos pensamentos mal elaborados, por causa dos nossos sentimentos ruins, nós irradiamos energias pelo pensar, sentir, falar, agir, de maneira dessas energias serem destrutivas. Geramos karma. Então, o tempo todo, né, nós estamos irradiando energias, emitindo energias, quer queiramos, quer não. Essas energias podem ser construtivas ou destrutivas. Quando elas são construtivas, geramos Dharma. Quando elas são destrutivas ao universo que nos cerca, geramos Karma. O balanço entre as duas vai dar um saldo que é Dharma ou um saldo que é Karma. Nós devemos sempre procurar ter Dharma, porque isso nos permite sempre termos condições de termos um total controle sobre o corpo físico e termos efeitos do universo sobre nós construtivos. A vida fica mais fácil. Nós temos que lembrar que nós somos espíritos divinos vivendo uma experiência humana. E não seres humanos vivendo uma experiência divina. O que eu quero dizer com isso é que cada um de nós é um espírito que está num processo de evolução, que está num processo de refinamento espiritual, de melhoria espiritual, todos, sem exceção, todos nós. Mas pode acontecer de uma determinada encarnação nós estarmos num processo ruim. Por herança, por legado de outras encarnações, nascemos com muito karma, que temos que transformar em Dharma, ou estamos meio que perdidos numa situação de prova que nos faz agir de maneira errada. Isso acontece com cada um de nós. Entendendo isso, fica fácil nós entendermos a questão do livre-arbítrio que todos nós temos, a liberdade de agir, de fazer o que quisermos, todos. Mas temos que lembrar que temos que fazer isso com responsabilidade. Porque o nosso livre-arbítrio não deve afetar de maneira negativa, de maneira ruim, o nosso próximo. Que é um espírito tanto quanto nós. É um filho de Deus tanto quanto nós. É um espírito que está em processo evolutivo tanto quanto nós. É um espírito que pode até estar numa encarnação ruim, num momento difícil, mas continua sendo nosso irmão porque tem o mesmo pai. E nós, num outro momento, numa outra encarnação, podemos até ter agido pior ou de maneira prejudicial a outros. Então nós temos que entender o processo evolutivo de cada um, porque cada um de nós exerce o livre-arbítrio. Agora, a responsabilidade vai da consciência de cada um de nós, e isso só vem com o tempo. Bem, como que nós podemos então garantir que vamos gerar Dharma nesta vida e nas outras encarnações que vivenciarmos?
e não karma. Como garantirmos que vamos irradiar sempre energias construtivas no universo que nos cerca e não destrutivas, prejudiciais? É simples, praticando o amor, vivendo o amor no dia a dia. O amor é energia divina, é um sentimento, mas é uma energia divina que irradiamos. Irradiamos com o nosso pensar, com o nosso sentir e com o nosso falar, com o nosso agir. Então, quando pensamos e sentimos, estamos irradiando energias. Se essa energia for construtiva, nós estamos irradiando amor. Quando nós falamos algo, se esse algo que nós verbalizamos for construtivo, estamos irradiando amor. Se quando nós agimos, fazendo alguma coisa que seja bom para o universo que nos cerca, incluindo ou não nós, nós estamos irradiando amor. Então, o amor é energia divina irradiada por nós, por cada um de nós. Mas não adianta só dizer que ama. Nós precisamos fazer isso na prática. Não basta dizer eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, eu amo o meu companheiro, minha companheira. Eu tenho que fazer isso de maneira prática. Como eu falei que amamos irradiando energias construtivas e fazemos isso através do pensar, do sentir, do falar e do agir, como nós podemos fazer através do pensar e sentir? Na prática, praticando, por exemplo, o perdão. Quando eu pratico o perdão por alguma agressão verbal ou física que eu tenha recebido, estou praticando amor. Estou irradiando amor por pensamento e sentimento. É difícil? É. Poxa, aquele espírito encarnado me fez mal e eu tenho que perdoá-lo para irradiar amor? Sim. Perdoar não é esquecer o que o espírito nos causou de ruim. Perdoar é dissolver em nós aquele sentimento, aquela emoção que o outro tenha nos causado por um falar, por um agir, consciente ou não. Então, o perdão é bom para quem perdoa. Por isso, o perdão não se perde, se dá. Quem faz a falta pede desculpa. E aí, o ofendido, a vítima, pode dar a desculpa ou não. Eu posso, portanto, perdoar o meu próximo sem desculpá-lo. Ou seja, eu não tiro a culpa do próximo, mas eu o perdoo. Eu perdoo porque é um espírito em evolução tanto quanto eu sou. Ele pode estar num momento ruim ou numa encarnação ruim, mas eu perdoo, porque ele é meu irmão. Ele tem a mesma origem, o mesmo pai. Isso é perdoar. Isso é irradiar amor por pensamento e sentimento. E como eu posso irradiar amor por agir ou por falar? Exemplo, praticando a caridade. Caridade é o amor na prática. Conversando com alguém que precisa de uma palavra, dando atenção para alguém, fazendo algo que ajude ao próximo,
um trabalho de assistência social, um trabalho de apoio a moradores de rua, a um orfanato, a um asilo. Um trabalho voluntário, sem querer nada em troca. Isso é amor na prática. Isso é irradiar amor. E como irradiar então amor de maneira contínua? Tanto amor por pensamentos e sentimentos, como o perdão, como o amor por falar e agir como a caridade. Praticando orai e vigiai, como Jesus nos ensinou, nos aconselhou. Porque se nós praticarmos o orar e vigiar o tempo todo, nós vamos perceber quando não estivermos irradiando amor. E aí, como o pensamento é mais rápido do que o sentir, do que o falar e fazer, eu consigo corrigir essa usinagem errada, esse processamento de energia equivocado. E se eu estiver irradiando, então, ou não irradiando energias construtivas, eu consigo então mudar o processo e começar a irradiar amor. Orai e vigiai. Importante que a oração é um meio de conexão com a boa espiritualidade, que pode nos ajudar a irradiar amor de maneira mais contínua. E vigiai é a forma que temos de vigiar o que pensamos e o que sentimos para que possamos produzir boas obras. Vejam bem que eu falei o que pensamos e sentimos. E tem muito sentimento que não nasce no pensamento. Tem muito sentimento que captamos do ambiente, captamos de outros espíritos, trazemos de outras existências. Então, como nem todo sentimento nasce do pensamento, é necessário que vigiemos o que pensamos e o que sentimos. E aí, assim, fica fácil irradiarmos amor de maneira contínua. Bem, essas reflexões que eu quis trazer para a preleção de hoje, espero que tenha ajudado a que todos possam pensar, sentir e agir, irradiando amor o tempo todo. Que todos então se sintam abençoados, iluminados com a paz e o amor de Jesus, hoje e sempre. Até mais.